Então o objetivo aqui é fazer um morango em aquarela no papel Saunders. A primeira camada, como vocês já devem estar sabendo, quem está acompanhando já há algum tempo as minhas aulas, é uma camada de apenas água. Então é um pincel de pelo de Marta, colocando só água no papel. Esse papel Saunders ele é prensado a quente, então ele não tem texturas, ele é mais liso. É um papel bem interessante, ele prende bastante o pigmento, ele fica preso e é difícil. Isso faz com que ele seja difícil de tirar de fazer correções, como alguns outros papéis a gente consegue extrair um pouco da aquarela quando a gente coloca no lugar errado, então aqui não tem chance para erro. Mas é bem legal porque dá para colocar várias camadas uma em cima da outra. A primeira camada de cor, eu estou colocando um vermelho que é mais quente, assim, ele é mais amarelado, que é o Cadmium Red. E daí eu estou usando 2 pincéis para espalhar a tinta. Um pincel eu coloco só tinta, bem aguadinha, e com outro pincel, olha só, eu vou esfumando usando só água. E não é um monte de água. O maior erro das pessoas é achar que esse pincel de água ele é uma piscina de água, mas ele não é. Ele é só um pincel úmido. Então ali eu coloquei um pouco de tinta, daí agora estou colocando um pouco espalhando a tinta com um pincel úmido. E assim eu vou repetindo o processo muitas vezes. Quem também já viu outros vídeos sabe que esse é o processo natural da aquarela. A diferença para essa aqui é que eu não fiz nenhuma marcação de sombra, que eu faço muitas vezes usando o cinza pine. E também a outra diferença é que eu não fiz uma camada primordial, assim. É muito comum que a primeira camada eu coloque alguma marcação de luz e sombra geral, mas esse aqui, como tem muito brilho em muitas partes que eu tenho que preservar, o brilho é preservado desde o começo, então eu já parti para o detalhe, o que é incomum, assim, fazer coisas detalhadas logo de cara. Mas esse morango aqui, ele tinha essa necessidade. Dá para perceber, então, aqui eu desacelerei o vídeo, que é um processo meio lento, assim, porque eu tenho que olhar ali o modelo, copiar o que está ali, e eu não posso errar, né? Porque se errar não tem como apagar. Então, o vídeo acelerado dá a impressão de que é tudo feito às pressas, assim, mas não é bem assim, né? Olha o modelo, faz o traço com o pincel de tinta, depois, em seguida, pega o pincel úmido, esse aí que eu estou passando agora já acelerou o vídeo, e vai espalhando e esfumando. Aqui o de tinta, aqui o de água. Tinta, água. E assim vai. Tinta, água. Sempre partindo do ponto mais escuro, puxando a tinta já mais diluída para o ponto mais claro. Essa sequência bastante repetitiva de tinta e água, ela vai acontecer até cobrir toda a superfície desse morango. E eu só estou usando uma tinta. E uma coisa que não é comum acontecer, mas está acontecendo nessa aquarela, é usar uma tinta pura, a tinta pura que sai direto da bisnaga. Geralmente a gente faz misturas de tinta e raramente usa uma tinta pura, no caso aqui desse vermelho de cádmio,
eu estou usando a tinta pura para ficar bem vibrante. E mesmo teoricamente sendo bem vibrante, né, a gente vê que o vermelho ele fica bem forte na hora que a gente coloca no papel, mas logo em seguida ele dá uma diminuída. A cor vermelha ela é, mesmo em aquarela ou em acrílico ou outro tipo de mídia, ela perde bastante assim quando ela seca. É uma cor que dificilmente fica muito vibrante. Ela vai acabar ficando vibrante com as sucessivas camadas e com a aplicação de mais e mais cores. Mas então, assim, o objetivo é usar a mesma cor para fechar toda a superfície desse morango para essa primeira camada e depois aplicar as outras cores. Então, seguindo, partindo sempre do mais escuro para o mais claro, pincel de tinta, depois pincel de água. O pincel de água não é uma piscina de água, ele é só um pincel úmido. E assim a gente vai moldando os degradês, que o degradê ele nasce disso, né? De ter um lugar escuro, mais carregado de tinta, e depois com outro pincel a gente empurra essa tinta, mas ela vai se perdendo pelo meio do caminho e por isso fica um degradê, fica um gradiente. Haha, agora eu acabei toda a superfície, vou começar a colocar outra cor, que é o vermelho cádmio. Só que é o vermelho cádmio profundo. Ele é um vermelho já mais intenso e ele já é um vermelho um pouquinho menos quente, mas é um vermelho quente, mas não tão quente quanto o vermelho cádmio sem ser profundo, que é mais pro laranjado. E dá para notar, né, que agora eu já estou usando um pincel mais fininho, bastante carregado de tinta. Eu estou praticamente desenhando as sementinhas, que são meus pontos de referência para eu não me perder. E as sementinhas elas têm uma região bastante escura no entorno, então isso me ajuda bastante a delimitar os lugares de referência para eu conseguir me guiar na hora de aplicar as cores e os degradês, a luz, a sombra.
Eu tenho um costume de, às vezes, fazer umas achuras. É um lugar que vai ser bastante escuro, bastante fechado, com cores. Eu, quando estou com o pincel um pouquinho sujo com a tinta, eu já vou lá e faço um pouquinho de achuras com a tinta para já ir ocupando aquele lugar ali, porque as diversas camadas é que vão dar o escuro. Eu estava usando o cádmio profundo, aí eu volto às vezes com o cádmio sem ser o profundo, porque eu vou agora meio que intercalando, né, entre esse vermelho mais intenso, mais frio, e o outro mais quente. Isso depende muito daquilo que eu estou vendo na minha referência, aquilo que eu entendo que é mais quente, o que é mais frio, e vou revezando. Sempre que eu estou aplicando a tinta, eu tenho que tomar cuidado para não avançar nas áreas de luz, porque uma vez que elas estão é, escurecidas, né, uma vez que eu mato a luz, eu não consigo recuperá-la de volta, ainda mais que esse papel fixa muito pigmento. Então, o tempo todo eu estou desviando da luz. Esse processo de evitar de pintar aonde tem luz também vai criando um problema no futuro, porque à medida que as partes escuras vão ficando cada vez mais escuras e escuras, essas partes mais claras que foram evitadas, elas ficam muito contrastadas. E daí o que acontece é que a gente pega tinta diluída. Eu vou fazer isso mais adiante, vocês vão ver. E vou tampar um pouco essa luz. Essa luz eu preservo por muito tempo, mas depois eu tenho que tampar ao ponto de ficar semelhante à minha referência lá. Porque na referência, a parte de luz ela não chega a ser branco como está o branco do papel. Ela tem um pouquinho de cor. Ela só é muito menos intensa do que a parte escura. Então assim, preserva a luz por muito tempo. Depois vai chegar um momento que a gente vai tampar um pouco dessa luz. Aqui nessa parte, para começar a escurecer, eu já estou colocando um vermelho de sombra, que é um vermelho misturado com um pouquinho de verde, que eu estou considerando aqui que é a minha terceira cor. Em algumas partes eu vou colocar o vermelho cádmio, que é esse bem quente, mas levemente sujo com um pouco de verde. É bem sutil, para ele ficar um verde, um vermelho, né, que não é um vermelho puro, é um vermelho que já está meio sombreado. Então aqui, ó, é aquilo que eu estava falando. A luz foi tão preservada por tanto tempo que agora eu tenho que tampar um pouco ela, e para isso eu uso uma camada mais diluída. Daí ela tampa a luz, mas não chega a ficar escuro como a sombra.
É só para não ficar o branco do papel muito evidente, porque não tem o branco do papel em todas as partes do morango na parte de luz. Só algumas partezinhas da luz chega a ser branca. Agora vai entrar nessa aquarela uma quarta cor, que é o Alizarin Crimson. Eu não sei se é assim que pronuncia. É um vermelho, que é um vermelho mais frio que os outros, super intenso, mas ele é mais frio. E o que quer dizer mais frio, né? Quer dizer que no círculo das cores, esse vermelho aí ele está mais próximo do rosa, enquanto que os outros estão mais próximos do laranja. Então a gente tem que imaginar que o vermelho ele tem um local central, que seria um vermelho intenso, que eu consideraria o vermelho cádmio profundo, por exemplo. Quanto mais para um lado ele vai ficando mais amarelo, primeiro mais laranjado, depois mais amarelo, e para o outro lado, no círculo das cores, ele vai ficando mais indo em direção ao rosa e depois ao roxo, porque é um círculo, né? Ele é contínuo. Então, esse aqui é um vermelho mais frio, ele já está querendo ficar mais próximo de magenta, de rosa. E aqui de novo, né, eu acabo aplicando algumas achuras na hora de colocar a tinta, mas elas não vão ficar aparentes depois. As achuras são aplicadas, mas depois ou elas são soterradas por outras camadas, ou na hora de passar aquele pincel úmido, elas são borradas. Como esse morango tem uma textura lisa e não uma textura granulada, alguma coisa assim, a achura não vai trazer uma boa impressão para o morango. Então, apesar de usar a achura para aplicar a tinta, ela não é desejada como uma aparência final de textura. Agora eu vou voltar com aquela cor, só que agora até um pouco mais forte, que é o vermelho de sombra. É um vermelho para ficar escuro. Esse vermelho ele é feito com mistura de verde. Eu peguei um verde ali que eu acredito ser o verde que eu vou usar no cabinho lá o cabinho verde do morango, e eu misturei esse verde, ele é até um pouco mais azulado, com o vermelho. E tem um propósito, né, de ser o verde. Eu misturo o verde. Todo mundo que trabalha com sombra na aquarela acaba usando a cor
inversa do ciclo cromático na hora de fazer a sombra. E a cor inversa do vermelho é o verde. Então por isso que a gente mistura o verde para fazer a sombra do vermelho e usa o vermelho para fazer a sombra do verde. No azul a gente usa o laranja ou marrom. No marrom a gente usa o azul, ou no laranja a gente usa o azul. Aí, para fazer a sombra do amarelo, a gente usa o violeta. E assim vai. Se a gente tem o ciclo cromático na nossa cabeça, a gente vai tornando o trabalho mais rápido. Mas se tem alguma dificuldade com isso, tenha perto de ti um ciclo cromático para ser consultado para essas horas. Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte da aula. A próxima vai ser gravada logo mais. Espero que tenham gostado e até a próxima.